quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era pequeno, e correndo adiante subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-lhe e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado-se, desceu, recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres os meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Amém? Possa se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, irmãos, a palavra de Deus nos traz algo bastante interessante da história deste homem, Zaqueu. Esse homem que nós lemos aqui, a história dele, era um homem levantado no meio do povo de Deus, pelos romanos, para estar cobrando impostos. Porque nós vemos que a cidade de Jericó, ela estava ali dominada, pelos romanos. Então o que os romanos faziam? Levantava alguém do meio do povo para estar cobrando impostos. E Zaqueu foi este homem que os romanos levantaram para estar cobrando impostos. E nós vemos, irmãos, que Zaqueu, ele procurou em sua caminhada, em sua jornada, a Bíblia não fala claramente, mas dá para entender quando nós lemos a história, que ele estava tirando um pouco para ele próprio, a ponto que ele se tornou um homem rico. E nós vemos que quando ele passava, os seus irmãos, aquelas pessoas ali, aquela cidade, não olhavam para ele com um olhar agradável. Eles olhavam para ele como um pecador, porque ninguém gostava de Zaqueu, pela a sua vida de estar cobrando impostos e muitas vezes roubando. Mas nós vemos, irmãos, que Zaqueu, ele conseguiu, da forma que ele estava vivendo, ser rico. Por quê? Porque Zaqueu, ele pensava que na riqueza que ele iria encontrar a felicidade. É verdade. Que se ele conseguisse ter o respeito dos romanos, que era muito importante para muitas pessoas, ele seria bem visto pelas pessoas. E nós vemos que Zaqueu conseguiu aquilo que ele imaginava ser a sua alegria, ser a sua felicidade, o dinheiro, ser respeitado. Mas ele começou agora na sua vida vendo que aquilo não preenchia na sua alma tanto que ele necessitava. Havia um vazio na alma de Zaqueu, que o dinheiro não preenchia, que a posição não preenchia. Então Zaqueu, ele começa agora a ficar sozinho, depressivo, angustiado, dizendo: mas eu imaginava que se eu tivesse dinheiro eu seria feliz. Eu quero abrir um parênteses para as nossas vidas. Muitas vezes você pode estar pensando que é o dinheiro que vai trazer a felicidade, que é a posição que vai trazer a alegria na sua alma. Eu quero te dizer que não é isso. Glória a Deus. E nós vemos que Zaqueu, ele se levanta e ele ouve falar de Jesus, porque Jesus fazia grandes coisas e a fama de Jesus espalhava. E alguém falou para Zaqueu: Zaqueu, Jesus vai passar aqui em Jericó. E Zaqueu, ele se coloca numa posição de ir ver Jesus passar. A Bíblia nos traz que ele foi
E quando ele olha, há uma multidão que cercava Jesus, e ele, por ser pequeno, ele não conseguiria ver Jesus passar, mas o desejo do coração de Zaqueu era apenas ver Jesus. E a Bíblia traz que ele subiu na figueira para ver Jesus passar, mas quando Jesus ia passando, Jesus foi em direção a Zaqueu naquela figueira. O que eu quero que você entenda nessa noite, às vezes você veio aqui apenas para ver Jesus, e Jesus, ele quer ter um encontro com você nessa noite para mudar a sua vida totalmente. E quando ele chega e olha aquela figueira, porque a figueira, a Bíblia deixa claro, era uma figueira brava, que representa, era uma árvore muito grande, mas era cheia de espinho. E Zaqueu, ele não foi fácil para ele subir naquela figueira, mas ele subiu. Ele estava disposto a ver Jesus. Eu quero que você entenda nessa noite, será que você veio a este lugar, a esta casa, nesse intuito de ver Jesus, de poder ver ele, sentir ele, olhar para ele? Porque se você veio, se você venceu as barreiras, saiba de uma coisa, o mesmo Jesus que teve um encontro com Zaqueu, ele está aqui nesta noite para ter um encontro com a sua vida. Mas a Bíblia nos traz que o Senhor Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Aqui eu aprendo algo, irmãos, que para que Deus possa começar a trabalhar em nossas vidas, precisamos descer. Não adianta muitas vezes nós acharmos que da nossa maneira, sem se humilhar, porque a palavra de Deus fala que Ele exalta os humilhados. Ele não abençoa aqueles que acham que é, que pode, que faz. Não, o Senhor trabalha com aquele que acha que não é capaz. Aí é esse que o Senhor chega e fala: desce, porque hoje convém eu ir na tua casa e fazer algo grande acontecer na sua vida. Aí a Bíblia traz que Zaqueu desceu. Tem que descer. Tem que descer diante do Senhor Jesus. Não adianta, Deus não vai fazer nada acontecer na minha, na sua vida, se eu não aprender a descer na presença do Senhor. Às vezes você está aqui, você está vendo o Senhor, mas Deus ainda não fez nada na sua vida, na sua casa, porque precisa você descer. E Jesus, ele fala para Zaqueu: desce depressa. E a Bíblia traz que Zaqueu desceu. Quando Zaqueu desceu, a multidão começaram a olhar para ele, e quando ouviu que Jesus falou que ia na sua casa, começaram a murmurar: que Jesus vai na casa deste homem? Ele é um pecador. Jesus vai na casa deste homem. A multidão que estava seguindo Jesus não estava aprendendo com Jesus, porque aqueles que aprendem com Jesus, ele não vai julgar ninguém. Ele simplesmente vai saber que Deus pega aquele que não é e coloca no lugar daquele que acha que é. E a Bíblia traz que a multidão começaram a murmurar: ele é um pecador. Como que o Senhor pode ir na casa deste homem que é um pecador? Sim, ele era um pecador. Ele havia vivido uma vida errante, roubando, cobrando impostos, servindo a Roma, né? A vida dele não era errada, mas ele estava disposto de uma mudança. É verdade, Senhor. Ele estava disposto a mudar de vida. Por isso que muitas vezes as pessoas podem olhar para você e te julgar pela sua aparência, pelo aquilo que você faz, por aquilo que você fez, mas não conhece a decisão que está no seu coração de dizer: Senhor, eu quero ser diferente a partir de hoje.
Porque Zaqueu, ele estava frustrado, achando que a riqueza trazia alegria. Não foi na riqueza, não foi na fama, mas sim naquele que ele agora teve um encontro. Quando o Senhor Jesus falou, desce depressa, você vê no texto que ele desceu alegre, porque o coração de Zaqueu ardia com a presença de Jesus. Quando Jesus chega na vida de alguém, o Senhor Jesus chega para mudar, para fazer a diferença, para fazer coisas grandes acontecer. E a presença de Jesus ardia no coração de Zaqueu, que ele se alegrou, mesmo que a multidão estava dizendo ele é um pecador, mesmo que a multidão estava murmurando, ele não estava preocupado com o que os outros falavam, ele estava preocupado, era que Jesus parou para ouvir ele, para receber ele. É o que eu quero te dizer nessa noite: pare de estar ouvindo o que os outros falam e comece a olhar para Jesus, o que ele está falando para você. Porque muitas vezes a gente não recebe a nossa vitória, porque nós começamos dando ouvido a quem não deve, a multidão, aqueles que são murmuradores, aqueles que são acusadores, e esquecemos que aquele que veio até o nosso encontro, ele é poderoso para fazer maravilha em nossas vidas e na nossa casa. Aí o Senhor fala: Zaqueu, não dá ouvido para que os outros estão falando de ti. Eu vou na tua casa, eu vou na tua casa. Tu descesse na minha presença, e se tu descesse na minha presença, eu vou fazer uma mudança. E a mudança não é só na tua vida, mas é na tua casa também, Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia traz que o Senhor começou indo com Zaqueu. Aleluias. E a multidão murmurando, reclamando. Não importa, irmãos. Aleluia. Aprenda com esse texto. Sempre vai ter uma multidão torcendo contra. Aleluia. Não importa, mas continue andando com o Senhor Jesus. Continue levando Ele para sua casa, para sua vida, para onde você for. Mesmo que A, que B esteja falando mal de você, não ligue. Continue focado, porque foi Ele que prometeu que iria na sua casa, que ia te visitar, que iria mudar a sua história. E só Ele conhecia o coração de Zaqueu, como estava o coração de Zaqueu frustrado com a vida. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: só eu conheço o teu coração. Muitas vezes as decepções foram grandes, mas eu cheguei para mudar a história, para mudar a sua vida. E nós vemos aqui, muito interessante, que o Senhor saiu indo com Zaqueu. Aí quando chegou na casa, sentaram ali. Imagina o Senhor Jesus, a casa de Zaqueu. Zaqueu queria apenas ver Jesus passar. Aleluia. Às vezes você quer apenas ver Jesus, mas Ele não quer apenas que você veja Ele, mas Ele quer fazer parte da sua vida, da sua família, da sua casa. Ele quer nessa noite fazer parte. Aleluia, glória a Deus. E quando Ele chega lá, a alegria transborda o coração de Zaqueu. Porque aonde Jesus está, irmãos, a alegria invade os corações. Aquele que é sincero. Aleluia. Sabe por que Zaqueu estava com o coração alegre, transbordando? Porque ele estava sendo sincero diante do Senhor. A caminhada dele com Jesus até a sua casa trouxe a ele, aleluia, algo gostoso, algo maravilhoso, porque só o Senhor Jesus começou a preencher a vida de Zaqueu. Aleluia. Sabe o que você tanto está procurando para a sua vida e ainda está esse vazio? Preste bem atenção. Ainda está um vazio no seu coração, na sua alma, aonde muitas vezes você para e fica assim: Senhor, mas que tristeza tem estado no meu coração. As coisas estão bem e há essa tristeza no meu coração. O que é isso? O Senhor está dizendo: é que falta a minha presença, é que falta você preencher a sua vida com a minha presença, porque aonde há a presença de Jesus, não há espaço para tristeza, mesmo que a luta seja grande, mas quem está cheio de Jesus sabe que a vitória é garantida.
Deus. E quando Zaqueu começa aqui, irmãos, a se alegrar com o Senhor Jesus, a Bíblia nos traz que Zaqueu, esse texto aqui é lindo. Você não vê o Senhor Jesus falando para Zaqueu: pega metade dos seus bens e reparta para os pobres. Você não vê. Mas Zaqueu fala: Senhor, vou eu pegar a metade do meu dinheiro e vou repartir com os pobres. Tem coisa na nossa vida que Deus não pede, é você que tem que fazer. Meu Deus, é verdade, Senhor. Porque a presença do Senhor Jesus em nossa vida, ela nos direciona, ela nos empurra a fazer as coisas certas. Se eu ainda estou na igreja, falo que sou cristão, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu estou pregando, é porque eu não tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque quando o crente verdadeiramente ele tem um encontro com Jesus, a presença de Jesus, Jesus não vai dizer muda isso, tira isso, faz aquilo, não. É a presença dele que alegra o seu coração a ponto de você dizer assim: é isso que eu preciso fazer, porque é isso que o Senhor se agrada. E se o Senhor se agrada, eu quero cada vez mais agradar o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia traz que Zaqueu fala: Senhor, vou eu repartir o que eu tenho com os pobres. Aleluia, porque ele sabia que isso agradava ao Senhor. Tem coisa na minha e na sua vida que o Senhor não vai dizer tira isso ou faz aquilo, não. É você saber que Ele vai ficar feliz pela sua atitude. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia traz, irmãos, que Zaqueu vai e fala: Senhor, se eu tenho, vou usar umas palavras claras aqui para a gente entender, roubado alguém, ele tinha, eu vou devolver 4 vezes mais. Dessa maneira, Pai. Você viu Jesus dizendo para ele: Zaqueu, você tem que se retratar com os seus erros? Não. Foi uma oposição de Zaqueu. Zaqueu falou: agora eu sou crente. Se eu roubava, eu não posso roubar mais. E eu preciso corrigir. Se eu andava como ímpio, eu não vou andar mais. Senhor, eu vou me corrigir. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu não vou ser mais como o mundo. Eu agora tenho um compromisso com o Senhor. Aleluia, o Senhor chegou na minha casa. Eu não quero que Ele saia mais. E para que Ele não saia, eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque a atitude errada, o Senhor não vai permitir, não vai continuar na minha casa. Era isso que Zaqueu estava dizendo. Eu preciso ter uma vida diferente. Porque se eu não tiver uma vida diferente, Ele veio na minha casa. E se eu não mudar, Ele não vai continuar. E eu quero que Ele continue para sempre na minha vida. Verdade, Deus. Aleluia, Senhor. Quando o Senhor está na casa de alguém, nós precisamos mudar os nossos hábitos que tínhamos quando estávamos lá no mundo. Não podemos vivermos como o mundo vive. Precisamos sermos diferentes. E Zaqueu estava agora nos dando uma lição. O Senhor chegou, Ele veio até mim, foi até a minha casa, agora está presente na minha casa. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu andava uma vida errada, agora eu vou me consertar. Eu vou me retratar com aqueles que eu andei defraudando, aqueles que eu andei roubando. Agora eu não vou mais roubar e vou me retratar, porque eu quero a presença de Jesus constante na minha casa. Aleluia, glória a Deus. Mas é lindo, irmãos, porque quando nós tomamos uma posição na presença do Senhor, aí você vai ver no texto final aqui, o versículo 9, o Senhor Jesus olha para ele e fala: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, glória a Deus. Hoje veio salvação a esta casa. Jesus estava na casa.
Aleluia. Jesus chegou na casa, estava ali com Zaqueu. Mas a postura de Zaqueu, de querer uma mudança de vida, de querer retratar as coisas erradas que ele tinha feito quando ele não conhecia Jesus, quando ele não estava com Jesus, ele se coloca numa posição, e quando ele se coloca numa posição, o que é que acontece? O céu se abre sobre a vida de Zaqueu, sobre a família de Zaqueu, aleluia, a bênção do Senhor chega, pois o Senhor Jesus olha para ele e fala: agora chegou salvação nesta casa. Irmãos, o que eu quero aqui nessa noite trazer para os nossos corações, que a postura que você tomar diante do Senhor, saiba de uma coisa: você não vai perder nada, você tem só a ganhar. Quando você se larga o mundo para ser fiel ao Senhor, para agradar ao Senhor Jesus, Ele libera uma palavra de vitória, e a palavra de vitória não fica direcionada só para você, mas para sua casa, para sua família. Então nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: é hora de você verdadeiramente se levantar, tomar uma postura. Se você quer ver os seus milagres acontecer, é hora de você reconhecer que eu sou na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor, muitas vezes nós queremos que o Senhor abra o céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus salva este, Deus muda este, faz a obra deste, e primeiro o Senhor quer que eu e você se levante e diga: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso ser crente de verdade, eu preciso andar com Jesus de verdade. Eu não quero apenas estar na igreja vendo o Senhor passar para lá e para cá, não, eu quero Ele na minha vida, e quando eu me coloco nessa posição, a vitória vem. Então se a vitória ainda não vem sobre a sua vida, é hora de você se retratar com o Senhor nesta. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. A vida de Zaqueu foi transformado, a vida de Zaqueu foi mudado. Agora Zaqueu era um novo homem, agora Zaqueu não era mais aquele homem do passado, aquele homem que vivia erradamente, não. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, a postura, a decisão é eu e você que tem que tomar, é eu e você que tem que dizer: Senhor, eu quero que o Senhor continue na minha casa, e melhor do que está na minha vida, Senhor, na minha casa, é a tua salvação alcançar os meus, é a tua salvação estar sobre a minha vida, sobre a minha família. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, através dessa história, desse texto. Quando você toma uma posição verdadeira na presença do Senhor, o céu se abre de vitória para a sua vida, de tal forma que muitos não vão acreditar. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos que agora Zaqueu está sendo mudado. Aleluia. A presença do Senhor nos faz isso. Então nesta noite o Senhor, Ele quer que você entenda bem esta palavra. Aleluias, glória a Deus. Zaqueu teve um encontro, mas ele só queria ver o Senhor passar. Mas a presença do Senhor Jesus mudou a vida de Zaqueu, preencheu aquilo que nada mais preenchia. Ele procurou preencher com tantas coisas dessa vida, com dinheiro, com a posição, porque no mundo aí as pessoas estão achando que a felicidade está nas coisas. Aleluia. Não, a felicidade está, Jesus está presente. Aleluia, glória a Deus. Eu me alegro de ver essa mocidade louvando ao Senhor, e digo para vocês: continue, aleluia, com Jesus. Aleluia, não aceite os pratos do mundo.
Aleluia, porque o mundo, ele traz um prazer, mas não preenche a alma. Muitas vezes preenche os prazeres da carne, mas quando bateu o vazio, só a presença do Senhor Jesus é que vai preencher a alma. Mas eu quero dizer para você, jovem, continue, porque vale a pena. Porque quando você muitas vezes acha que está perdendo alguma coisa, não, o céu se abre sobre a sua vida. Aleluia. Quando você faz um sacrifício para agradar ao Senhor, quando muitas vezes os amigos vêm e falam, vamos para a festa, vamos para isso, você fala, eu não vou porque eu sou crente, eu não vou porque eu estou na igreja. Aleluia. Sabe de uma coisa, o Senhor se alegra. Aleluia. E quando o Senhor fica feliz com a atitude certa, o céu se abre, os milagres acontecem, os sonhos são realizados, coisas boas do céu vêm para as nossas vidas, e o que vem do Senhor para nossas vidas nos traz uma alegria, e uma alegria verdadeira. Não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que preenche a alma. Então continue firme, sempre no propósito com o Senhor Jesus, porque Zaqueu foi mudado. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor quer mudar as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu queria louvar um hino. Convido as guerreiras que estão conosco, né? Me acompanhou nessa